Daí, pessoal, que legal que vocês estão aqui nessa temporada de Natal. A gente já vai começando e nem teve Oktoberfest pra gente fazer e terminar e de repente começar a temporada de Natal. Mas a gente já começou essa pitadinha na semana passada e a gente tá com projetos maravilhosos. O que eu gosto da cultura americana, que eu sou tão influenciado por ela, é que a gente passou agora dentro daquilo que no outono deles faz tanto sentido, mas é essa temporada de Thanksgiving, essa temporada de gratidão, onde gratidão é a palavra central. Eu acho que isso é uma cultura tão boa que antes de entrar em dezembro, nesse final do ano, quando a gente tem as últimas festas, as últimas celebrações, parar para agradecer, ser grato nessas coisas. Foi tão maravilhoso que semana passada eu pude fazer uma viagem linda com um dos meus melhores amigos, com o Thiago, com a família dele, e ele me mandou uma mensagem maravilhosa agradecendo no dia do Thanksgiving a presença e a generosidade que a gente viveu um com o outro. Olha que legal, ele escreveu assim: Léo, meu amigo, eu agradeço a Deus por você. Você é um exemplo de como um homem de integridade parece. O seu amor e comprometimento por sua família é admirável. No nível pessoal, eu sou grato pela sua amizade e suporte e me sinto sortudo que um dia nossos caminhos se cruzaram. Foi um encontro divino. A minha vida é melhor por causa de você. Eu também agradeço pelo tempo maravilhoso que tivemos juntos na Flórida alguns dias atrás. Nós vamos guardar essas lembranças para sempre. Eu te amo de verdade. Feliz Thanksgiving, feliz dia de ação de graças. E eu pude agradecer aqui e responder para ele. Falei que eu agradeço a Deus pelo legado que ele deixou para mim de uma outra era da minha vida. Tantas coisas desapareceram nesse período, mas mesmo essa única amizade pode fazer com que tudo desde aquela era de ouro ainda faça um sentido profundo. Eu não posso imaginar o que seria do meu aniversário sem vocês conosco. Foi a nossa primeira chance em anos de nos encontrar. E eu tenho tanto orgulho de assumir os riscos e fazer essa que foi a melhor escolha. Se nós estivéssemos sozinhos, provavelmente seria divertido, mas só divertido. Com vocês foi inesquecível. Essa viagem foi sobre aproveitar os dias e fazer o melhor deles, e nós acertamos em cheio. Eu amo você, meu amigo, e estou orgulhoso das famílias que nós estamos erguendo. Feliz dia do Ação de Graças atrasado, porque eu mandei na sexta para ele. Eu tenho tido algumas experiências maravilhosas de fazer umas filmagens lindas, principalmente de cesariana, que eu amo fazer. E é engraçado como que tantas e tantas pessoas ficam tentando descobrir o que eu tenho a ganhar com isso. E às vezes eu tento entender e ver como que é tão raro pessoas fazerem algo simplesmente em troca do sorriso do outro, ou fazerem algo porque aquilo simplesmente faz bem para alguém. Eu posso até falar que eu me sinto bem fazendo, mas a, a gratidão ela não está nem naquilo que me faz eu me sentir bem, ela está justamente naquilo que faz o outro se sentir bem. Em reconhecer algo que o outro fez. E tantas vezes não tinha nenhuma necessidade de eu fazer algo em troca. E acho que é justamente sobre isso que gratidão ela se torna. Quando a gente fala sobre gratidão, a gente está falando sobre eu ser feliz com aquilo que eu tenho. E o que seria o contrário da gratidão é a avareza ou a vontade, as vontades que eu tenho. Eu quero deixar para você começar a se questionar sobre quais vontades você tem. O que será que aconteceu nesse ano que você é capaz de agradecer? Eu tenho certeza que a gente tem muito mais facilidade de lembrar de coisas que não merecem gratidão. Mas para isso que a gente precisa de um exercício de gratidão, um exercício de reflexão e ver o que eu quero, o que eu preciso e o que eu tenho. Tantas e tantas vezes a gente foca naquilo que está faltando e faz parte da nossa cultura brasileira de focar naquilo que falta, reclamar. E às vezes a gente pensa que no dia que eu parar de reclamar, nada mais vai acontecer de bom para mim, porque eu tenho que reclamar para que as coisas venham. Como essa cultura é tóxica. A gente para de admirar e de ser grato pelas coisas que estão ao nosso redor,
porque a gente tem medo de não conquistar mais coisas. A gente deixa de ser feliz com as coisas que tem, porque a gente tem preocupação de eventualmente vir a não ter algo que eu possa vir a precisar no futuro. É nisso que, em Mateus 7,7, Jesus fala: peçam e será dado. Eu amo isso. A gente fala sobre essa ideia de que a gente pede através da oração. E quantas coisas a gente pede e a gente acha que a gente vai ser feliz se Deus atender aquela oração. Então eu posso colocar um sonho, eu posso colocar uma vontade, eu posso colocar um hobby, ou posso colocar uma necessidade real de algo que eu estou precisando. E Jesus deixa muito claro: peça e lhe será dado. Tantas e tantas vezes a gente fica pensando que, como assim que Deus ele vai satisfazer o desejo do meu coração se eu me deleitar no Senhor? Quantas vezes eu já pedi e Ele não satisfez o desejo do meu coração? É engraçado como isso está tão ligado a o que eu peço para Deus em oração. E quando eu tenho uma intimidade com Deus e quando eu tenho um relacionamento com Deus, a minha oração ela passa a ser muito mais alinhada com aquilo que Deus deseja para mim, com aquilo que Deus deseja que a minha vida represente para os outros, ou no lugar onde eu estou, no lugar onde Ele me colocou, no lugar onde de repente me encontrei e eu fui parar. É justamente ali que Ele queria que eu tivesse. Então, quando você pede para Deus uma oração, pedir e vos será dado. A questão principal que eu vejo nisso daqui é: será que eu confio em Deus que aquilo vai ser dado para mim? E a primeira chave que tem nisso aqui tudo é a confiança. A gratidão ela é um subproduto da confiança. A gratidão, ela, se eu esperar ter tudo aquilo que eu quiser ter para ser então só depois disso grato, eu nunca vou ser grato. Com certeza, toda vez a gratidão ela tem a ver com eu perceber aquilo que eu preciso, mas eu também tenho uma confiança de que as coisas que eu não enxergo comigo, de alguma maneira, aquilo vai me satisfazer. Aquilo já está me satisfazendo. Então você é capaz de confiar que Deus vai dar na hora certa as coisas que precisam ser dadas. Dar na hora certa tem muito a ver com esperança e com disciplina. Porque tem as coisas que Deus dá e tem as coisas que eu tomo. Tem muitas coisas que Deus não queria me dar, mas eu vou lá e tomo. Será que a vida que eu estou vivendo é a vida que Deus deseja me dar? Ou a vida que eu estou disposto a tomar, custe o que custar? Eu acho que a avareza ela está muito mais nesse sentido. A avareza ela se encontra naquilo que Deus não deu para mim, mas que eu tenho vontade, que eu tenho desejo. E ter a vontade de ter o desejo, isso é muito natural. Mas muitas vezes vai daquilo que eu estou disposto a fazer, daquilo que eu estou disposto a violar. E, e a gratidão, ela então está muito ligada a caráter. Pessoas que têm dificuldade com caráter, elas precisam, antes de tudo, ter seu caráter tratado. E todos nós passamos por isso. Passamos quando conhecemos Jesus, quando a gente aceita o desafio de conhecer Ele mais, aceita o desafio de se batizar. Todos esses são etapas de um grande processo. Mas o caráter, se ele não for tratado no começo, ele vai precisar ser tratado no meio. E quando ele é tratado no meio, ele precisa de uma aceitação de que aquilo vai ser tratado. Então, quando eu não consigo ter gratidão por aquilo que eu tenho, quer dizer que eu só estou desejando coisas que eu não tenho. E muitas vezes as coisas que eu não tenho são coisas que Deus não queria que eu tivesse. Então eu posso ir lá e querer tomar à força aquilo ali e de repente me frustrar mais pra frente porque aquilo não gerou propósito, aquilo não gerou resultado, aquilo não gerou novos relacionamentos. Aquilo, na verdade, ele rompeu muitas das coisas que tinha. É engraçado como que na experiência que a gente tem de vida, que eu tenho de vida, quando Deus enxerga
que eu tô sendo generoso com aquilo que Ele me deu, Deus me confia com mais. É engraçado como eu vejo que a gratidão ela tem tanto a ver com a minha confiança com Deus. E a gratidão, ela sempre vai se desenvolver em integridade. Que integridade ela fala sobre caráter. Quando ela fala sobre caráter e as coisas que uma pessoa com caráter pede de Deus e pede em oração, o que a gente pede quando está em oração? É engraçado que oração, a gente fala tanto sobre o poder da oração e ela tem as palavras, elas têm poder, a autoridade de Cristo está na minha e na tua voz. Mas nem sempre a oração tem a capacidade de transformar uma circunstância. A gente é extremamente místico. Quando a gente está nesse misticismo que a gente acha que a oração ela vai obrigatoriamente transformar uma circunstância conforme a minha vontade, conforme aquilo que eu quero, isso não está colocando em Deus o grande objetivo, a centralidade dessas coisas não está em Cristo. Uma oração, ela nem sempre ela vai ser eficiente em transformar uma outra pessoa. Na verdade, uma palavra bem mais precisa para falar sobre uma oração que eu quero que transforme alguém, Deus transforme meu marido, Deus transforme minha esposa, Deus transforme o meu amigo, meu chefe. Na verdade, isso está muito mais ligado à feitiçaria, à bruxaria do que à oração. E a oração, ela na verdade, ela sempre transforma aquele que está orando. Então, as coisas que eu declaro em oração, as coisas que eu peço, elas são uma reafirmação daquilo que eu quero vir a crer, que eu quero aceitar. Então, as coisas que eu oro são as coisas que me transformam mais profundamente. E eu vou me transformando naquilo que eu oro, assim como eu vou me transformando naquilo que eu adoro. A minha adoração, que ela é reflexo da gratidão. Então, eu posso primeiro pedir, eu recebo, sou grato, e quando eu sou grato, eu louvo. Então, tanto a oração que está nesse extremo de início e quanto a adoração que está nesse extremo de final, ambas falam sobre em quem eu estou me tornando. Então, cada vez que eu oro, eu acabo me desenvolvendo mais, crescendo, desenvolvendo em fé. Mas quando eu falo sobre o poder da gratidão, ela nunca está em transformar uma circunstância, mas a gratidão ela é capaz de mudar a minha perspectiva sobre a mesma circunstância. A circunstância ela não é transformada só porque eu fui grato. Mas quando a Bíblia fala para a gente ser grato em todas as circunstâncias, em todas as situações, ela faz com que a gente enxergue, mesmo numa situação onde pessimistas têm tanta autoridade para falar e se chamar de realistas, que, na verdade, a gente parece soar otimista demais. Mas, na verdade, não é só que é otimista demais, eu sou grato. E por ser grato, eu consigo ser grato em todas as circunstâncias. Quando eu sou grato em todas as circunstâncias, isso se desenvolve em ação de graças. Ação de graças é ação que eu faço algo de graça para alguém. Eu faço algo de graça para alguém porque eu sou grato. Então, se eu aceitei que Jesus fez tudo para mim de graça, eu tenho toda a autorização para fazer algo de graça para alguém. Isso é um reflexo de que eu sou grato. A gratidão, ela nem sempre está focada em transformar a outra pessoa. Nem sempre outras pessoas vão receber a tua gratidão de maneira correta, ou muitas vezes podem nem perceber a tua gratidão. Eu estava com o Thiago nessa viagem, e eu lembro que a gente foi numa cafeteria pequena, de um cantinho lá do hotel que a gente ficou, e tinha uma senhora atendendo uma fila enorme no domingo de manhã, bem cedo. E a gente viu um monte de gente reclamando do atraso, porque estava uma fila grande e ela estava demorando para fazer. E o Thiago viu assim o empenho que ela estava fazendo e ela não estava reclamando. Ela estava tentando suprir aquilo ali. E aquela cultura americana do tip, de você dar gorjeta. Ele foi lá, a gente foi atendido e ele deu o dobro de tip para ela, o dobro de gorjeta. Só que ele nem falou que ele deu o dobro de gorjeta, ele só colocou aquilo ali e deixou escondido. E ele falou que o poder da gorjeta não está na pessoa receber a gorjeta naquela hora. E ela agradecia aquele que deu gorjeta.
uma gorjeta mais gorda. O poder, ela tá em chegar no final do mês e a pessoa vê que, peraí, a minha conta não fechou, eu tô com mais positivo do que eu pensava. Então aquilo se torna anônimo. E quando se torna anônimo, o poder da generosidade é muito maior. E nesse fato, ali sim, a gratidão ela transforma a pessoa que é alvo da minha gratidão. Mas a gratidão, acima de tudo, é sempre transforma aquele que é grato. Todas as vezes, aquele que tem gratidão é transformado pelo efeito que a gratidão tem sobre a gente. Então, entre gratidão e avareza, é tudo uma escolha. Será que eu quero aquilo que Deus já me deu? Será que o que eu quero é aquilo que eu já tenho? Ou será que o que eu quero sempre está projetado em algo que eu não tenho? A gratidão ela não está em simplesmente aceitar a vida do jeito que ela é e parar na minha busca por grandeza. Mas eu entender que a minha busca por grandeza ela está numa associação entre ambição e humildade. Ambição e ganância têm uma grande diferença entre si. A ambição e a humildade elas andam muito de lado a lado com a gratidão. Só que a ganância ela está de mãos dadas com a avareza. A ganância ela sempre está querendo algo que eu não tenho, ela está querendo algo que é de alguém. E na avareza eu estou sempre querendo não perder aquilo que eu consegui acumular. Aquilo que eu já tenho, eu preciso defender com todas as forças. Então, será que a gente consegue desenvolver a nossa gratidão de maneira que eu possa confiar que Deus vai dar aquilo que Ele prometeu que Ele dar? E nisso eu assumi uma disciplina de caráter que eu não vou cruzar etapas, eu não vou fazer aquilo que é errado, eu não vou dar falso testemunho sobre alguém, eu não vou pegar aquilo que é de outro, eu não vou roubar algo que é de alguém. Mas eu vou simplesmente ter o caráter de aguardar que Deus ele é fiel e Ele é justo e Ele vai terminar aquilo que Ele começou. E eu já sou grato por aquilo que eu pedi a Deus e eu ainda nem ganhei, mas eu sei que aquele que me prometeu, Ele vai cumprir. Então a minha gratidão ela não está exatamente na perspectiva em que eu enxergo, mas na perspectiva do meu olhar. O mesmo olhar, ele muda a perspectiva. Ele não muda a circunstância, mas ele muda como que eu enxergo. E provavelmente vai mudar as minhas ações depois de determinadas circunstâncias que poderiam justificar que aquilo do pior de mim viesse para fora. Mas agora, quando eu estou esperando que Deus responda uma oração minha, para que então eu seja feliz, eu atinja a felicidade, bom, aí a avareza já está agindo há muito tempo. Se eu precisar de algo que eu não tenho, provavelmente a minha ingratidão vai surgir com uma força enorme sobre o meu coração e eventualmente sobre o meu caráter. Então, aprecie aquilo que Deus já te deu. Tenha aquilo que Deus já te deu como valiosíssimo. Aquilo que Deus já te deu, isso sim você com certeza precisa. Eventualmente, aquilo que Deus já te deu é aquilo que pessoas ao teu redor precisam. E eu amo o conceito de que as coisas que Deus me deu são a resposta para as pessoas que estão ao meu redor. E aquilo que eu mais preciso, ela sempre foi depositada em alguém que está próximo de mim. Então, os relacionamentos e a generosidade se tornam invioláveis no caminho da nobreza. De eu perceber quem eu sou, de eu perceber a minha natureza nobre, o meu sangue azul. Você deve ter percebido que eu estou de azul. E nesse azul, a gente fala sobre a fé dentro do nosso RGB. A fé, ela fala sobre as atitudes que eu tenho agora, no momento. A esperança, que é a minha confiança que Deus vai realizar, isso é o verde, e ela está projetada no futuro. Mas as coisas que eu faço hoje, eu faço por causa da fé. Ao invés de eu ser grato porque o copo está meio cheio, ou ser ingrato e avarento porque o copo está meio vazio, eu sempre vou ser grato porque eu tenho um copo. E se eu perceber que eu sou grato porque eu tenho um copo, essa perspectiva vai me acompanhar.
em todas as coisas. A gratidão no nível humano, ela tem como resposta física e comprovada uma melhora do sistema imune. Ou seja, a própria gratidão em si mesmo, ela diminui a minha chance de contrair doenças. Quem sabe isso explique um pouco de coisas que a gente viveu nesses últimos 2 anos. Ela aumenta a minha alegria e o meu prazer, a gratidão, e não a ingratidão, e não a espera de que Deus vai responder uma oração que Ele não respondeu ainda. E ela me torna sempre otimista. Otimista, ele aumenta o teu grau de felicidade. Todo otimista, ele é feliz independente da circunstância. E ela tem como benefícios sociais tanto a minha capacidade de ser mais saudável para os outros, como a minha generosidade e minha capacidade de perdoar. A gente não está procurando por coisas que eu não tenho, mas eu sou grato em todos os tempos, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Eu não sou grato pelas coisas ruins que acontecem, mas eu sou grato durante as coisas ruins que acontecem. Eu sou grato apesar das coisas ruins que acontecem. Eu não tenho que simplesmente agradecer a Deus porque algo ruim aconteceu comigo, porque eu vou estar beirando a hipocrisia e eu vou me tornar em quem Deus nunca queria que eu me tornasse. Mas que nas minhas e nas tuas orações a gente comece as orações com ações de graça. Jesus, certa vez, ele curou 10 leprosos. E desses 10 leprosos, ele está aqui em Lucas 17, 11 e 17, ele fala: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Olha aqui como eles já praticavam o distanciamento social. Na verdade, o distanciamento social era o estilo de vida desses leprosos. Eles já estavam distanciados de todo mundo. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e agradeceu. Esse era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro, esse samaritano? Então ele lhe disse: levante-se e vá. A sua fé o salvou, a sua fé te fez bem. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra e pelas tuas revelações que você dá para nós. Nos permite ter uma ampla gama de visão em cima daquilo que você fala conosco, na riqueza da tua palavra, na riqueza daquilo que você nos diz. Espírito Santo, invoca dentro de nós verdades que nós nunca vimos antes, em textos que a gente já leu tantas e tantas vezes. Em nome de Jesus, amém. Aqui os 10 leprosos, quando fala que é samaritano, ele fala muito sobre os samaritanos, eles eram excluídos. Ele fala muitas coisas sobre ser um excluído e quem sabe você já se sentiu ou já teve nessa posição alguma vez recentemente ou há tempos atrás. Mas Jesus, ele sempre é pelo excluído, ele sempre está junto. Aqui de 10 que foram abençoados, Jesus falou para eles: vão mostrar-se aos sacerdotes. Jesus, ele não pegou e simplesmente curou. Ele queria que eles buscassem a Deus primeiro. E quando eles foram buscar a Deus primeiro, no processo, no caminho que eles estavam indo, eles foram sendo curados. Será que Jesus não podia simplesmente apontar para eles e curar? Sim, mas como cristãos, tantas e tantas vezes a gente se ofusca pelo milagre da cura, a gente fica com o olho tão focado no milagre que a gente não enxerga a grandeza do entorno. Por que Jesus realizou esse milagre? Porque ele tinha uma coisa tão importante para falar que ele precisou desse fogo de artifício tão forte. Foi no caminho que eles foram sendo curados. Muitas vezes a cura que a gente queria que fosse instantânea, ela vai acontecer enquanto a gente busca a Deus. É isso que significa, nesse caso aqui, buscar o sacerdote. Mas mesmo assim, todos eles foram curados, mas teve um só que voltou e agradeceu e foi grato.
E eu sei que 10% é um número muito pequeno. Mas é engraçado, parece que 10% é um número que já está no imaginário humano. O dízimo, ele é um conceito muito mais humano do que bíblico, do que místico, do que religioso. Ele é... Enquanto a gente vê Deus dando 100% pra gente, a gente se vê dando 10% e achando que isso tá muito bom. E o pior da circunstância é quando aquilo que a gente dá é menos do que 10%. Isso realmente leva a gente a um estágio sub-humano. Então ele voltou e louvou. Ele louvou. Então lembra quando a gente falou sobre tudo inicia na oração e termina na adoração. E as duas falam sobre em quem a gente está se tornando. Que é isso que realmente importa para Deus. Não é quem eu estou sendo agora, mas é em quem eu estou me tornando. E é isso que a gratidão abre portas. Uma das maneiras mais maravilhosas que eu aprendi com o pastor Irwin sobre integridade, que é isso que é resgatado, nossa integridade é resgatada no caminho da gratidão, é que integridade ela está ligada aos 51%. O 51% é quando eu vivo 51% para o outro. É quando eu sonho 51% para fora de mim. É quando eu, no final da minha vida, eu olho e a somatória da minha vida, eu fui muito mais um investidor, um doador do que um tomador. É lógico que a generosidade no padrão de Deus ela está no 100%. Isso é tão difícil de se alcançar, isso é tão impossível de se alcançar. E algumas das pessoas mais incríveis que eu conheço, elas vivem como dizimistas inversas, elas vivem com 10% daquilo que recebem. E a gratidão e a generosidade, elas andam de mãos dadas. Quando a gente leu esse daqui em Lucas 17, é engraçado porque em Lucas 18, ele fala sobre aquela história do jovem rico, que você deve conhecer, já deve ter ouvido tantas vezes. E o jovem rico, ele focou tanto naquilo que Jesus pediu para ele dar, que ele acabou abandonando Jesus e ele se sentiu mal com aquilo, mas ele não conseguia se desapegar das coisas que realmente davam segurança para ele. Não era Jesus quem dava segurança para ele. E no outro capítulo, no 19, tem a história de Zaqueu, que com certeza você também conhece, que era um cobrador de impostos, que era um cara muito rico, mas ele vivia de espoliar os outros, de roubar os outros. E no primeiro encontro que ele tem com Jesus, que Jesus restaura a reputação dele, que estava tão manchada, Jesus vai na casa dele. Então as pessoas ficaram muito iradas, porque ele era um cara tão ruim, um cara mau aos olhos dos outros. E Jesus não considerou o quanto que ele era mau, mas considerou o potencial dele de perdoar e receber perdão. Então, Zaqueu, de uma hora para outra, ele recebeu gratidão, integridade e generosidade de uma maneira muito rápida. E como ele falou que ele daria de volta 4 vezes mais aquilo que ele espoliou, muito possivelmente esse 4 vezes mais, que seria, se fosse 10%, seria 40%. Se fosse 20%, ele iria por 80%. E, na verdade, se fosse 30%, ele já iria a 120%, ele iria a mais do que ele tinha. Ele estaria devolvendo para outras pessoas. Eu quero trazer para você, nesse período, antes do Natal, quando a gente está começando, o sonho de todos nós de nos tornar generosos. E é isso que a gratidão faz conosco. Eu tenho sido tão feliz de ser generoso e a Pixel tem me dado oportunidades maravilhosas. Pessoas também tiveram isso daí. Eu quero colocar como desafio para você, nessa construção que a gente está erguendo para 2022, onde a gente possa ser grato àquilo que a gente viveu nesse ano, com todas as dificuldades, mas superando todas elas, sabendo que pessoas incríveis estão vindo para o nosso meio, pessoas de outras cidades estão vindo para o nosso meio. A gente vai levantar um grande projeto de Natal que tanto vai ser para entregar algumas coisas para crianças de presente, mas entregar a história, a maior história já contada por Deus, a história do Natal, e trazer essa voz para a nossa cidade e para qualquer um que possa assistir no YouTube. Eu quero que a gente consiga levantar uma estrutura que bata os 6.500 visualizações do Natal do ano passado, e você já pode
curtir essas músicas que a gente teve no louvor hoje. São músicas que vieram desse musical de Natal do ano passado. A gente pode fazer, inclusive, muito mais do que isso. Mas a gente depende da tua generosidade. A gente depende do teu comprometimento. A gente depende de você se entregar para algo, para uma causa maior que si próprio. E não é só sobre fazer culto divertido, não é só sobre fazer igreja. É sobre fazer aquilo que Deus sonha que a gente faça juntos. Então que toda essa gratidão que invade a tua vida, esse tempo de Thanksgiving e antecedendo ao Natal que está vindo, que você seja portador da notícia de boas novas para todos os povos. Que isso se converta em ações de graça e que você possa receber Jesus e dizer: Senhor Jesus, eu te entrego minha vida. Entregar a sua vida e ser capaz de levar uma mensagem contundente, uma mensagem confiante, uma mensagem de gratidão com a própria vida, onde pessoas reconheçam Jesus atuando em você dia após dia. Jesus, eu entrego minha vida a você. Fecha teus olhos, sussurra, fala com a tua boca: Senhor Jesus, eu te entrego minha vida e eu quero orar por você. Senhor, muito obrigado, eu sou extremamente grato por tudo que eu tenho na minha vida e sou extremamente grato por coisas que já pareceram faltar, mas nunca houve falta na minha vida. Você é o meu pastor e nada me faltará. Você me faz andar pelos pastos verdejantes, pelo verde da esperança, pelo verde da confiança no futuro, pelo otimismo que está nesses pastos. Você me faz navegar por pastos onde o verde reflete o semáforo que me diz para seguir adiante, ou uma conta bancária verde que me diz que eu tudo posso naquele que me fortalece, que me diz que eu sou nobreza, herdeiro daquele que é dono de todo o ouro e toda a prata e que nenhum recurso vai faltar. Que eu aprenda a ser generoso com os recursos que você me deu, porque me tornando generoso, você com certeza vai confiar mais a mim, você vai confiar mais a Pixel, a cada uma dessas pessoas. Obrigado pela salvação da nossa alma, pela graça, que você fez tudo de graça por nós. E nós queremos te adorar, não em troca, mas como ações de graça. Muito obrigado pela salvação da nossa alma. Em nome de Jesus. Amém. E se você foi tocado por isso, não esquece de fazer a tua oferta dentro dessa obra na qual nós estamos forçando juntos a fazer algo muito maior em pix@pixelchurch.com. E que essa generosidade que a gente acumula fazendo aqui dentro, a gente também faça fora, mas jamais deixe de fazer como igreja, jamais deixe de fazer juntos, jamais deixe de fazer um pelo outro e somado nisso tudo. É para isso que nós somos igreja. Muito obrigado por ter ficado até aqui, até agora, e que você curta muito essa temporada de Natal que está por vir. Valeu, um excelente domingo. E aí, Jé, o que você achou do palavrão? É sempre muito bom a gente ouvir palavras sobre